Alguém acertadamente disse que a diferença entre o sucesso e o fracasso, entre a riqueza e a pobreza, entre a felicidade e a infelicidade, entre os que se salvarão e os que se perderão, não está ligado ao início que tiveram na vida, mas sim às escolhas que fizeram ao longo do caminho. A nossa vida é cheia de escolhas. Muito embora nós não escolhemos quando nem como nascemos, não escolhemos quem serão nossos pais, não escolhemos nascer ricos ou pobres, nem mesmo podemos escolher o nosso nome. Mas nós podemos escolher nossos amigos, nós podemos escolher nossa profissão, nós podemos escolher inclusive quando e com quem casar. A maior de todas as escolhas que Deus nos deu, Ele nos deixou livre para fazer. E ela está em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. É aqui que Deus coloca diante do ser humano a mais importante história, a mais importante escolha a ser feita. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Hoje nós vamos analisar a história de um homem que escolheu viver pertinho de Deus. Um homem que seguiu escolher andar nos caminhos de Deus e ser guiado pelo Espírito de Deus. Que maravilha! Quantas escolhas acertadas, né? Mas a Bíblia fala que em um determinado momento da vida deste homem, ele fez uma escolha infeliz. Uma escolha que trouxe momentos de terrível perplexidade para a sua vida. Fez uma escolha que trouxe consequências desastrosas para a sua família e também para o seu povo. A história está relatada em 2 Samuel, aí na sua Bíblia. 2 Samuel, capítulo 11, versículos 1 a 3 e 2 Samuel 12, 1 a 3 e 13. Na primavera, a época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou à batalha Joabe com seus oficiais e todo o Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se de sua cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma linda mulher tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Hitita. Até aí, nenhum problema. Ele estava apenas curioso para saber quem era aquela linda mulher. O problema começou quando Davi se demorou a observar aquela mulher. Quando se demorou acariciando aquela tentação. A Bíblia não fala quanto tempo Davi se demorou ali. Mas eu sei que ele ficou ali um tempo suficiente para que Satanás se aproximasse dele. Se aproximasse dele como aquela serpente que apareceu a Eva no jardim. Ao ser informado tratar-se de uma mulher casada com um dos seus mais leais servos, já era razão suficiente para que Davi se afastasse da tentação e voltasse para dentro do palácio. Lamentavelmente, a Bíblia diz que Davi não fez isso. Ao contrário, mandou buscar aquela mulher, trazê-la ao palácio e deitou-se com ela. Tudo parecia sob controle, até que o dia que Batseba mandou um recadinho ao rei Davi. Apenas um bilhetinho contendo 2 palavras: estou grávida. Dependendo da situação, essas 2 palavras causam calafrios até hoje em alguém, né? Em algumas pessoas, não é mesmo? Estou grávida.
Eu fico imaginando a reação de Davi ao ler esse bilhete. Ele deve ter procurado algum lugar para sentar, respirou fundo e pensou: e agora? Mas ele era o rei, ele era inteligente e ele rapidamente pensou numa solução. Teve uma ideia brilhante, uma ideia que poderia resolver todo o problema. Ele mandaria buscar Urias no fronte de batalha, para que Urias passasse alguns dias em casa com a sua mulher, e quando a criança nascesse, todo mundo, inclusive Urias, pensaria ser o pai da criança. Foi por isso que Davi mandou um outro bilhetinho agora para Joabe, o seu comandante do exército. E nesse bilhete dizia: envia-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi começou com aquela conversinha mole, querendo saber como estava Joabe, os soldados e como estava indo a guerra. E em seguida disse a Urias: vá para casa, descanse um pouco. Urias saiu do palácio e logo Davi mandou entregar um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas do seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele perguntou: depois da viagem que você fez, Urias, por que você não foi para sua casa? E aqui, na resposta de Urias, nós podemos ver e ter a certeza da lealdade deste servo. Urias responde: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para minha casa, comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome, ó rei, e por tua vida, que não faria uma coisa dessa. Davi então diz a Urias: fique aqui mais um dia, amanhã eu te mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte, o rei Davi o chamou para comer e beber, com o propósito de o embriagar. Pensando: dessa vez eu vou conseguir fazer Urias ir para casa. À tarde, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas do seu senhor dormiam. E mais uma vez não foi para casa. Parecia uma missão muito simples, enviar o seu esposo para casa, mas não conseguia. Davi não conseguia fazer com que Urias fosse para sua casa. Então, Davi toma mais uma decisão. Decide enviar Urias ao combate novamente. E através de Urias, ele manda um bilhete. Agora, um bilhete duro. Ponha Urias na linha de frente da batalha e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade e colocou Urias onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram. E morreu também Urias, o hitita. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro: ao acabar de apresentar ao rei este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte: por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Não sabiam que eles atirariam flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubzete? Não foi uma mulher que da muralha tirou uma pedra de moinho e o matou? Se ele perguntar isso, diga-lhe: e morreu também o teu servo Urias, o hitita.
O mensageiro partiu e, ao chegar, contou a Davi tudo que lhe havia mandado falar, dizendo: eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós o fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os servos e mataram alguns deles. E morreu também o teu servo Urias, o hitita. Davi deve ter respirado aliviado, pensando que tudo estava resolvido. Realmente, por mais hediondo que fosse esse duplo pecado de Davi, aos olhos dos homens tudo estava resolvido. Seria um segredo eterno entre Davi e seu comandante Joabe. Mas, queridos irmãos, existe um Deus nos céus que tudo vê, que tudo sabe, e a Ele nada passa. Enquanto Davi estava tranquilo no palácio, o Senhor enviou o profeta Natã a Davi. Ao chegar, o profeta Natã contou uma historinha para Davi. 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. E ele a criou e ela cresceu com seus filhos. Ela comia junto deles, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra aquele homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Neste momento, Natã olha para Davi e diz: Davi, você é este homem? Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu ungi rei de Israel, livrei-o das mãos de Saul, dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e de Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi diz a Natã: pequei contra o Senhor. Como uma faca, as palavras de Natã acertam o coração de Davi. E então ele percebe, ele compreende o tamanho do seu pecado. Pequei contra o Senhor, meu Deus. Que pecado poderia ser mais ofensivo aos homens do que o adultério de Davi e o assassinato de Urias? Contudo, Davi compreende neste momento que o pecado que ele havia cometido ofendera diretamente ao seu Deus. É por isso que, após declarar o seu pecado a Natã, Davi suplica o perdão divino, com as palavras que estão registradas no Salmo 51, versículo 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias.
Davi conhecia o seu Deus, sabia que era um Deus justo e que era um Deus de misericórdia. Embora Natan tenha declarado imediatamente que Deus o havia perdoado, não o isentou, contudo, das consequências da sua trágica escolha. Quando nós analisamos essa parte da história de Davi, é difícil compreender como um homem que vivia tão perto de Deus pôde cometer tamanha maldade. É muito difícil entender como Davi, considerado, de acordo com 1 Samuel 13:14, um homem segundo o coração de Deus, pecaria gravemente contra o Senhor. Queridos, Davi era muito próximo de Deus, mas nem por isso Satanás o abandonou, ou deixou de tentá-lo. Quais os passos que Davi deu no caminho da tentação até cometer esses graves pecados? Jesus orientou os seus discípulos a fugir da tentação como se fosse uma serpente venenosa. Ele não diz: procure a tentação, mostre que você é forte, mostre que você consegue. Não. Ao contrário, Jesus diz que devemos fugir da tentação. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que vá todo o teu corpo para o inferno. Mateus 5, 29 e 30. Foi Tiago quem disse: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4, 7. Não podemos nos dar o luxo de brincar com a tentação. Não podemos nos colocar na linha de tiro de Satanás, porque ele vai nos acertar. Por quais caminhos estamos andando? Quais passos estamos dando em direção às tentações? Que conteúdos da internet estamos consumindo? De que grupos de WhatsApp estamos fazendo parte? Precisamos nos perguntar se os amigos que temos, com quem convivemos, se eles nos afastam ou nos aproximam de Deus. Paulo recomenda em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22: abstende-vos de toda a aparência do mal. São eloquentes as palavras registradas no Salmo 1, quando o salmista define como bem-aventurado. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. A Bíblia tem recomendações muito claras a respeito disso. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sabedoria tem a justiça como a injustiça, e que comunhão tem a luz como as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 e 15. Quando eu era pequena, só não era lá em Barbacena, né? As pessoas me ensinaram que o diabo era uma criatura muito feia, que possuía chifres, uns dentões de ferro nas garras, tinha até uma cauda. Eu ficava imaginando aquilo e pensava comigo: no dia que ele aparecer perto de mim, eu vou reconhecer fácil, vai ser bem fácil. Mas quando a gente fica adulto, a gente descobre que não é nada disso. Satanás é muito astuto para se esconder atrás de coisas feias. O diabo é especialista em levar criaturas à perdição. Satanás levou Adão e Eva ao pecado, levou Caim a matar Abel, criou problemas para Abraão,
levou Moisés ao pecado que o impediu de entrar na terra prometida. E Satanás continua hoje, fazendo muito estrago no mundo afora. O diabo sempre está escondido atrás de coisas bonitas. Ele está escondido atrás de uma linda mulher, de um belo homem com dinheiro e sem princípios, de uma bela carreira, mas que tem que sacrificar seus princípios, seus valores. São muitos os versos que nos orientam a fugir da tentação e do mal. Na oração modelo, Jesus nos ensinou: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6,13. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 22, fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Provérbios 1,10. Meu filho, se os maus tentarem te seduzir, não ceda. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, lemos: estejam alertas e vigiem. Estejam alertas. Não durmam. Vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Satanás sabe que se destruir o seu casamento, ele destrói uma família inteira, ele destrói laços de amizade. Ele sabe que se destruir seu casamento, ele vai te afastar de Deus. Casamentos felizes dão trabalho, não acontecem por acaso. E quando nós temos um casal que há muito tempo está junto e vivendo bem, saiba que aquele casamento não é fruto da sorte, não. Não é porque foram feitos um para o outro e nem porque combinam. Um casamento feliz, ele exige dedicação, renúncia e muita oração. Mas eu quero dizer para vocês nessa manhã que sim, é possível ter um casamento feliz. Homens com suas particularidades e mulheres com suas peculiaridades podem sim viver juntos e felizes. O casamento foi instituído por Deus para ser uma bênção e não uma maldição. Ah, mas o meu marido é diferente de mim, ele é muito diferente, a gente vive brigando. Tire lições disso. Não é porque o seu esposo tem mania de deixar o calçado jogado pela sala que ele não é um bom homem. Não é porque a sua esposa queima o feijão quase todo dia que ela não é uma boa esposa. Eu espero que vocês concordem com isso, porque lá em casa, de cada 3 vezes que eu cozinho feijão, 2 eu queimo. E nem por isso meu marido ainda me deixou. Irmãos, se vocês um dia forem me convidar para fazer um junta-panelas e pedirem um prato, não peçam feijão, tá? Porque lá em casa a briga é tensa com feijão. Não sai feijão lá em casa. Outro dia, nós recebemos a visita de uma prima do meu esposo. E como nós trabalhamos em casa, temos um escritório em casa, eu tinha algumas coisas para resolver, era dia de semana, e eu deixei meu marido com a prima na cozinha preparando a mesa para o lanche. Mas eu mal cheguei lá em cima no escritório, ele grita lá de baixo: Claudinha, cadê o pote de requeijão? Conhecendo bem a figura do meu marido, eu comecei as coordenadas. Vá para a geladeira, abra a porta, segunda prateleira, do lado esquerdo, do pote roxo, lá está o pote de requeijão. Ele mal abriu a porta da geladeira e já gritou de volta: não tem nada aqui. Rapidamente a prima, que estava sentada de frente para a geladeira, disse: Deni, eu estou vendo o pote de requeijão daqui. Às vezes, irmãos, eu acho que os homens imaginam que o pote de requeijão é uma banana, porque eles olham para o pote e não identificam o pote. Não é possível. Mas nem por isso é o fim do mundo. Nem por isso precisamos acabar com um casamento só por causa de um pote de requeijão ou de um sapato jogado na sala.
Eu não sou perfeita, você não é perfeito. Mas podemos sim viver felizes e juntos. Pare de cobrar perfeição em tudo. Cuide dos detalhes do seu casamento. Uma árvore só é bonita quando suas raízes estão saudáveis, estão fortes. Cuide de suas raízes. Zele por seu casamento. Se afaste do que te afasta do seu cônjuge e principalmente do que te afasta de Deus. Pare de acusar, de atacar, de ofender o seu cônjuge. Seja mais paciente, seja mais amoroso, mais carinhoso. Veja mais qualidades do que defeitos. Até porque defeitos todos temos. Cuide das palavras, como e o que você diz para o seu cônjuge. Quando os dois, marido e mulher, começarem a ver mais qualidades do que defeitos no seu cônjuge, serão mais felizes? Nesta manhã, eu quero convidar, eu quero desafiar você a enfrentar essas coisas que te afastam de Deus. Colocando, neste momento vocês vão receber um papelzinho e uma caneta. E eu quero convidar vocês a escrever nesse papelzinho coisas que vocês avaliam afastar, que fazem você se afastar do seu cônjuge, ou mesmo que te fazem se afastar de Deus. Coloque aí, em frente, cada um desses pecados, dessas tentações que te fazem, que podem e que fazem destruir o seu lar. Depois que você escrever essas coisinhas que te afastam de Deus, que te afastam do seu cônjuge, dobre esse papelzinho e traga aqui nessa caixinha. E nós vamos orar. Vamos começar a enfrentar hoje aquilo que nos destrói. Não vamos deixar que Satanás vença. Não vamos deixar que Satanás destrua o nosso lar. Comece hoje a pensar naquilo que te faz mal. Se for um amigo, coloque aí este amigo, para que você possa orar por ele, para que ele possa não ser mais uma má influência, e sim uma boa influência. Se for uma rede social, vamos colocar no papelzinho para que Deus nos ajude a nos afastarmos dessa rede social. Coloque aquilo que você sabe que é um pecado acariciado, que te mantém na corda bamba, mas que te destrói no final.